Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que estamos chegando aqui mais uma vez, todos nós, aqui nesta página virtual, para juntos estudarmos mais uma vez o Evangelho do Senhor Jesus. E por isso agradecemos a Deus, a este Pai misericordioso, a este Pai infinitamente bondoso, justo, que nos concede por misericórdia a oportunidade da vida. Então Deus nos concedeu mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos ligados a este instrumento que nós conhecemos com o nome de corpo físico, para trabalharmos a nossa melhoria, trabalharmos a nossa evolução, o nosso esclarecimento. E por isso, mais uma vez agradecemos. Agradecemos também a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes belíssimos ensinamentos que Ele nos deixou. Aos Espíritos amigos, não podemos deixar de agradecer pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Estes abnegados trabalhadores que, em nome de Jesus, constantemente estão conosco, nos auxiliando em nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco nesta página virtual, para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Aqui já se encontram a nossa irmã de jornada, Tânia Luz, lá do Rio de Janeiro, nosso irmão Giovanni Oliveira, se não me falha a memória, lá de Rio Verde, ou melhor, de Jataí. Me desculpe aí, meu irmão, de Jataí, aqui do estado de Goiás. A nossa irmã Deise Moraes, de Brasília. Eva Cristina. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Cristo, e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio da eternidade, como oportunidade para buscarmos um pouco mais o esclarecimento, o conhecimento da verdade, para que possamos sair das trevas da ignorância, conforme nos disse Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que possamos um dia, e temos certeza que um dia, todos nós chegaremos a esta condição de libertos pelo conhecimento da verdade. Então hoje, aqui nos encontramos mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos, às nossas reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, os nossos estudos costumeiros com base no Livro da Esperança, de autoria de Emmanuel, em parceria com Chico Xavier. E hoje trouxemos para as nossas reflexões, seguindo esta sequência cronológica dos capítulos deste belíssimo livro, o capítulo de número 83, que tem como título Setor Pessoal. Então aqui Emmanuel nos trouxe belíssimas reflexões acerca deste setor pessoal, o nosso comportamento pessoal, de que forma nós estamos nos comportando aqui na vida e perante a vida. Então, neste capítulo 83, Emmanuel nos traz estas belíssimas reflexões. Mas antes de começarmos aqui nas palavras de Jesus, de Kardec, dos Espíritos Amigos, de Emmanuel, juntamente com Chico Xavier, faremos mais uma vez leitura do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, a mensagem de número 83, ou melhor, 103. 83 é o capítulo que estudaremos do Livro da Esperança. Então, o capítulo de número 103 do livro Minutos de Sabedoria, Carlos Torres Pastorino, nos diz da seguinte maneira: tenha fé. Tenha fé em si mesmo, porque Deus habita dentro de você.
Então aqui Pastorino nos chama a atenção de uma forma assim tão clara para que nós realmente busquemos esta construção desta fé em nós mesmos, porque uma vez nós tendo fé, aquela fé firme, não aquela fé vacilante em nós mesmos, nós estaremos também com fé em Deus, porque Deus habita em cada um de nós. Cada um de nós é uma fagulha do Criador. E aí ele nos diz na sequência, portanto, ter fé em si mesmo é ter fé em Deus. Ter fé em si mesmo ou em si mesma é ter fé em Deus. Então, quando nós desacreditamos da nossa potencialidade, quando nós desacreditamos de nós mesmos, nós estamos desacreditando de Deus. Nós estamos duvidando de Deus. Porque quando nós nos julgamos incapazes de resolver os nossos problemas, nós estamos duvidando de Deus. Então, por isso que Pastorino nos chama a atenção que ter fé em nós mesmos é a mesma coisa que ter fé em Deus. Tenha confiança em suas capacidades e caminhe sem temer os obstáculos. Você pode vencer. Você vai vencer. Corresponda à confiança que Deus depositou em você quando lhe entregou as capacidades que ele dispõe para que você as desenvolvesse e pusesse em prática estas capacidades. Então Deus dotou-nos com todas as potencialidades ou capacidades para resolvermos os nossos problemas. Então que possamos ter confiança em nós, consequentemente, confiança e fé em Deus. Não duvidemos das nossas capacidades, não duvidemos das nossas potencialidades, porque senão nós estaremos duvidando do próprio Deus. E aqui fechamos este parêntese com Carlos Torres Pastorino para chegarmos em Emmanuel, no capítulo 83 do Livro da Esperança, desejando a todos mais uma vez uma belíssima oportunidade de estudarmos juntos e que possamos aproveitar esta oportunidade e desejando um excelente momento de estudo para todos nós. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Vocês que chegaram após o início das nossas reflexões, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E neste momento iremos realmente começar as nossas reflexões com Emmanuel e Chico Xavier, neste capítulo 83, setor pessoal. Então, Emmanuel, para este capítulo, ele buscou como referência palavras de Jesus, anotação de Mateus, no capítulo 16, versículo 27, quando Jesus disse da seguinte maneira: a cada um segundo as suas obras. Então a doutrina espírita também mostra, estuda isto de uma forma profunda, estas palavras de Jesus, a cada um segundo as suas obras. Ou seja, o que nós fazemos aqui neste momento na Terra é a construção do nosso futuro. Então não esperemos uma resposta diferente daquilo que nós estamos construindo hoje, daquilo que nós estamos fazendo hoje, daquilo que nós estamos plantando hoje, porque a cada um segundo as suas obras, a cada um segundo o seu plantio, a cada um segundo a sua semeadura, conforme nos disse também o apóstolo Paulo, que a colheita ela é obrigatória. Porém, lá antes da colheita nós fizemos uma semeadura, ou seja, a semeadura ela é livre. No entanto, a colheita é obrigatória. E é por isto que Jesus nos disse: a cada um segundo as suas obras. Não serão os espíritos amigos quem irão resolver os nossos problemas. Não será Jesus quem irá resolver os nossos problemas, que irá nos salvar. Não será Deus quem irá resolver os nossos problemas, mas sim nós mesmos, porque a cada um segundo as suas obras. E aí Emmanuel buscou também como referência em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, o item de número 4, Emmanuel buscou a seguinte frase: não, os espíritos não vêm isentar o homem
da lei do trabalho. Então aqui neste parágrafo que Emmanuel buscou em O Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos amigos deixaram muito claro, ou seja, estes espíritos amigos não vêm à Terra para resolverem os nossos problemas, nos isentar do nosso esforço pessoal, do nosso esforço particular, do nosso esforço individual para o nosso crescimento. Somos nós quem temos que resolver os nossos problemas. Esses espíritos amigos, eles estão constantemente ao nosso lado e do nosso lado para nos auxiliar, mostrando a meta ou o caminho que nós devemos atingir, a meta que devemos atingir ou o caminho que devemos percorrer, de que forma nós devemos agir. Eles nos orientam. Eles não nos carregam no colo, eles não resolvem os nossos problemas. Da mesma forma que eles também nos indicam como chegar àquele destino que nós almejamos, mas eles nos avisam que para percorrermos este caminho ou estes caminhos, nós toparemos em pedras, nós pisaremos em espinhos, nós pisaremos em pedras, nós cairemos em buracos. E também eles nos abrirão os olhos, simbolicamente falando, para nos afastarmos do caminho que não é certo. Ou seja, nos mostrando constantemente o melhor caminho para a nossa vida. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregá-la. Então aqui os espíritos amigos nos chamam a atenção que eles nos dão a força necessária, o indicativo que nós precisamos. Agora, colocar isso em prática, aí depende de cada um de nós. Se quisermos ouvir os bons conselhos, eles estão chegando constantemente em nossos ouvidos espirituais. Quando nós não ouvimos através da nossa intuição, através dos nossos ouvidos espirituais, esses companheiros, a pedido de Jesus, orientados por Jesus, coordenados por Jesus, coloca outros companheiros fisicamente do nosso lado para nos alertarem, para nos mostrarem o melhor caminho. Vai depender de nós aceitarmos estes bons conselhos e seguirmos o caminho. Assim é a nossa caminhada. Então nós recebemos as orientações, qual o caminho que nós devemos percorrer. Agora, percorrer esse caminho ou esses caminhos, aí é conosco. Nós teremos que percorrer esses caminhos com os nossos próprios pés. Não serão os espíritos amigos quem irão caminhar por nós no nosso lugar. Eles nos auxiliam constantemente, mas, conforme nos disse Jesus, a obra, quem tem que realizar somos nós. E a colheita em relação a estas obras que estamos realizando ou que venhamos realizar, esta colheita também é nossa, do nosso plantio. Então, por onde passarmos, tenhamos o cuidado de semearmos uma boa semente, porque a colheita seremos nós quem iremos realizar. Não podemos terceirizar esta colheita. Aqui na terra, em muitas situações, nós podemos terceirizar aquele plantio que nós realizamos lá no campo. Nós podemos contratar pessoas para prepararem o solo, para fazerem o plantio, para cuidarem das plantas. E também quando estiver pronto para a colheita, aquele plantio estiver pronto para a colheita, os frutos estiverem maduros para serem colhidos, nós podemos terceirizar, contratar pessoas para realizarem aquela colheita. Mas no campo da nossa caminhada individual, no campo espiritual, no campo da nossa consciência, no campo moral, não tem como nós terceirizarmos a realização destas tarefas. Somos nós quem temos que realizar. Os companheiros que estão conosco, sejam eles encarnados ou desencarnados, eles nos auxiliarão. Eles nos auxiliarão e nos auxiliam constantemente. Mas realizar o trabalho é tarefa nossa, é tarefa minha,
é tarefa sua, é tarefa de cada um de nós. É por isso que Jesus nos disse: a cada um segundo as suas obras. Então, quando nós ouvimos aquela frase, até mesmo em uma prece, em um centro espírita, ou em uma igreja, num templo evangélico, que nós possamos receber de acordo com o nosso merecimento. Está correta também esta frase, porque neste caso aí o merecimento é exatamente esta obra. Então iremos receber exatamente de acordo com o que nós estamos merecendo, de acordo com o resultado do nosso plantio, acrescentado da misericórdia divina. Porque em muitas situações nós não merecemos receber, mas aí entra a misericórdia divina, vendo as nossas dificuldades, vendo as nossas necessidades, esta lei maior de amor, de justiça e de caridade, e nos auxilia, mesmo não tendo merecimento naquele momento, porque Deus sabe que no futuro nós teremos este merecimento. Então Deus age constantemente com misericórdia, nos auxiliando, mesmo ainda quando nós aí não merecemos. E aí nós chegamos nas palavras de Emmanuel, que ele nos diz da seguinte maneira: para clarear a noção da responsabilidade pessoal, nunca é demais recorrer às lições vivas da natureza. Então aqui Emmanuel, na sua sabedoria, ele buscou, para clarear esta responsabilidade, essa noção de responsabilidade pessoal, ele buscou exemplos da natureza. Então ele nos diz da seguinte maneira, que no plano físico, Deus é o fulcro gerador de toda a energia. No entanto, o Sol é a usina que assegura a vitalidade terrestre. Sim, sem sombra de dúvida, Deus é este fulcro gerador, esta usina central, mas para nós aqui na Terra, o Sol é a usina que assegura a vitalidade para todos nós. E ainda ele diz que Deus é o fundamento divino do mundo, mas a rocha é o alicerce que sustenta o vale. Sem sombra de dúvida que Deus é o fundamento divino do mundo todo, de todo o universo, mas a rocha é o alicerce que sustenta o vale. Deus é o proprietário absoluto do solo. Sim, sem sombra de dúvida que Deus é o proprietário absoluto de tudo que existe no universo, e em se falando aqui da terra, é o proprietário absoluto do solo. Todavia, a árvore é o gênio maternal que deita o fruto. Da mesma forma, nos lembra Emmanuel, que Deus é o Senhor Supremo das águas. No entanto, a fonte é o vaso que descedenta os homens. E aí ele acrescenta na sequência, nestes exemplos da natureza, conforme ele já nos trouxe aqui, ele acrescenta exemplos no campo moral. E aí ele diz, igualmente, no plano moral, Deus é a raiz da justiça. Sim, sem sombra de dúvida, que Deus é a justiça absoluta. No entanto, o nosso legislador humano é o tronco dos estatutos de governança. Então Deus é a raiz da justiça plena, absoluta, ao passo que o nosso legislador aqui terreno é o tronco dos estatutos da governança. Deus é a cabeça insondável da sabedoria, a sabedoria absoluta. Mas o professor é a vértebra da escola, sim, sem sombra de dúvida. E ainda ele diz que Deus é a inspiração do trabalho, sem sombra de dúvida que Deus é a inspiração do trabalho. E Jesus nos falou sobre isto quando ele se referiu a Deus da seguinte maneira, que o Pai trabalha até hoje. Então Deus trabalha constantemente. E aí Jesus afirmou, eu também
trabalho. Ou seja, espíritos superiores não ficam parados. Quanto maiores os nossos conhecimentos, maiores serão as nossas responsabilidades perante a vida. E aí Emmanuel acrescenta da seguinte maneira, que Deus é a essência do campo. Entretanto, o lavrador é o instrumento da sementeira. Então Deus é a inspiração do trabalho, o operário é o agente da tarefa, Deus é a essência do campo, ao passo que o lavrador é o instrumento da sementeira. Então é preciso que realizemos as nossas tarefas, seja no campo material, seja no campo moral, porque Deus é o absoluto, Deus é esta energia criadora e sustentadora de tudo que existe e que vem a existir no universo, de tudo que conhecemos, ou melhor, do pouco que já conhecemos e de tudo que nós ainda não conhecemos no universo. Deus é o criador e sustentador de tudo isto. E aí Emmanuel, na sequência, nos lembra ainda. Assim também ocorre na esfera de nossos deveres particulares. Então aqui Emmanuel falou no campo material, comparando com a natureza, falou do campo moral, e aqui ele fala de nós mesmos, nos nossos deveres particulares ou dos nossos deveres particulares. Então ele acrescenta dizendo o seguinte, que tudo aquilo que dispomos, incluindo afeições, condições, oportunidades, títulos, recursos, pertencem originariamente a Deus. Ou seja, tudo pertence a Deus. Originariamente, pertence e provém de Deus. Então, conforme ele nos lembra que as afeições, as condições, a oportunidade, ou as oportunidades, os títulos e recursos que nós temos à nossa disposição, tudo originariamente pertencem a Deus. Contudo, é forçoso zelarmos pelo setor das próprias obrigações. Conforme ele nos lembra aqui, mesmo tudo pertencendo a Deus, mas Deus nos concede, ou seja, uma concessão divina para nós. Então, por isso ele nos diz que é forçoso zelarmos pelo setor das próprias obrigações, porquanto queiramos ou não, responderemos a Deus através das leis que orientam a vida pelo serviço individual que nos cabe fazer. Então, responderemos a Deus, ou seja, responderemos à nossa consciência, porque as leis de Deus, principalmente aquela lei principal, né, ou melhor, aquela lei principal, que é a lei de justiça, de amor e de caridade, esta lei e todas as demais leis estão gravadas na nossa consciência. Então é por isto que nós responderemos a Deus através destas leis que orientam e sustentam a vida pelo serviço individual que nos cabe fazer. Então é preciso que realizemos a nossa e as nossas tarefas, as nossas obrigações, enquanto nós nos encontramos aqui na Terra, e também quando deixarmos a Terra e retornarmos para casa, o plano espiritual, a nossa verdadeira morada, nós continuaremos com obrigações, com tarefas a serem cumpridas, como nós conhecemos fartamente na literatura espírita, que o espírito no plano espiritual, desde que ele tenha já a qualificação, e é por isso que nós precisamos buscar constantemente a qualificação, o espírito no plano espiritual trabalha constantemente, assim como disse Jesus, eu também trabalho. Então nós precisamos nos qualificar, porque o que não faltam são campos de trabalho. Sem sombra de dúvida, se nós pegarmos como uma noção para nós, como um símbolo para nós, a figura de Jesus, nós pegarmos a figura de Bezerra de Menezes, que já desencarnou há mais de 100 anos,
e continua trabalhando constantemente. Jesus, há bilhões e bilhões de anos, desde a formação aqui do orbe terrestre, Jesus está trabalhando constantemente. E quando, na época, conforme a nossa ciência classifica, na época do Big Bang, que começou ali a formação através daquele desprender daquela nebulosa lá do Sol, para começar a formação, depois de bilhões de anos, começar a formação da Terra, Jesus já estava no comando. Ou seja, aproximadamente 13, 14 bilhões de anos, Jesus já era um espírito crístico e estava no comando de tudo isto que nós encontramos aqui hoje no planeta Terra e hoje na condição de governador do planeta Terra. Então precisamos nos qualificar para o trabalho, porque sem sombra de dúvida, conforme Emmanuel falou aqui acerca de Deus, Deus é a suprema e soberana inteligência. Não temos dúvida quanto a isto, que Deus é a suprema e soberana inteligência. Não temos dúvida que Deus é eterno. Não temos dúvida que Deus é imutável e, sendo assim, as suas leis também não mudam. Deus é imaterial, Deus é único. Não temos dúvida que Deus é onipotente. Também não temos dúvida que Deus é o Todo-Poderoso, que Deus é infinitamente justo e bom, que Deus é a perfeição absoluta, que Deus é a onisciência, ou reúne todas as ciências, que Deus é onipresente, ou seja, está em todos os lugares, que Deus é amor, que Deus é liberdade, que Deus é simplicidade. Ao mesmo tempo, não temos dúvida que Deus é a verdade. Conforme Jesus nos disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, conheçamos Deus, Deus como a verdade absoluta, e esta verdade nos libertará. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, meus irmãos e irmãs, por mais este momento de estudo, por mais este momento em que nos encontramos aqui reunidos, mesmo à distância, mas virtualmente juntos aqui nesta sala, neste centro espírita virtual, estudando estes belíssimos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Paz do Cristo conosco sempre e até breve, até muito breve, quando aqui pretendemos nos reencontrar para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões e que possamos colocar mãos à obra. Muita paz e muito obrigado a todos e a todas. Até breve, meus irmãos e irmãs.